Depressão. Como resolver este problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo? Será que os alimentos podem realmente ajudar a tratar desta terrível doença? Esse vai ser o nosso assunto de hoje aqui no Nutrição Ninja. Fala, meus amigos do canal Nutrição Ninja, aqui é Arthur Vinícius, nutricionista. Hoje nós vamos estar falando aí sobre um assunto muito delicado, né, que é a depressão, né, um mal aí que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, né, a doença considerada o mal do século, ok? E que parece que a cada ano que passa realmente cada vez mais pessoas adoecem, são acometidas por esta enfermidade e muitas vezes não encontram, né, uma solução definitiva para este problema, né? Então a gente vai estar falando sobre um pouquinho hoje desse assunto hoje. Antes de mais nada, a depressão realmente ela tem múltiplas causas, né? São aí desde questões envolvendo o estresse, né? Problemas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ok? Problemas aí também, às vezes que a pessoa perde um ente querido, né? O pai, a mãe, a esposa, né? O marido, filho, né? A pessoa realmente ela cai realmente em depressão por não mais poder ver aquela pessoa que tanto amava, né? Por ela ter partido muitas vezes precocemente desta vida. E então isso realmente pode causar, né, levar a pessoa a um estágio profundo, né, de depressão. Nós temos aí problemas financeiros também, a pessoa se endivida, a pessoa não consegue pagar suas dívidas, fica desempregada. Isso também pode estar levando a pessoa realmente a um quadro depressivo, ok? E tem a questão das doenças, as patologias diversas. Às vezes a pessoa tem um determinado problema de saúde que pela medicina tradicional muitas vezes não tem cura, e então a pessoa recebe aquele impacto, né, de que aquela doença ela vai ter que conviver pelo resto da vida dela. Então às vezes isso pode levar a pessoa a adoecer também. Tem também a questão da alimentação. Pessoa que se alimenta mal muitas vezes não percebe, mas essa alimentação leva ela a transtornos de humor, né? E particularmente a gente vai estar centrando a nossa abordagem nesses dois últimos aspectos, das doenças, ok? E da alimentação, da má alimentação que muitas vezes leva a essas doenças e que por sua vez, né, levam à depressão, tá? Então o que acontece? A gente sabe realmente da importância da alimentação para a saúde, né? Não é novidade nenhuma que os alimentos, de modo geral, né, fazem muito bem à saúde. Agora o desafio passa muitas vezes por estar conciliando, particularmente nos tempos atuais, essa questão de alimentação e trabalho. E muitas pessoas realmente têm dificuldades de estar trabalhando a questão da alimentação, né? Se alimentar bem ao longo do dia, né? Muitas pessoas têm que acordar muito cedo aí, né? Mal tem tempo para poder tomar um café, já tem que correr, sei lá, para o ponto de ônibus, né? Para poder chegar a tempo no serviço. Claro, tem aquelas pessoas também que têm a oportunidade, né, de ir com um veículo próprio, né, para o serviço, mas muitas vezes precisam sair cedo porque moram muito distante do serviço, ok? E nesse trajeto, né, de casa a trabalho, muitas vezes elas já enfrentam um estresse ali
logo no início do dia, com a questão do trânsito, né, engarrafado às vezes. Então o estresse muitas vezes já começa por aí. E aí quando a pessoa, né, já chega num serviço, né, dependendo da demanda, dos problemas que ela tem que enfrentar, que ela tem que resolver, isso acaba gerando um quadro de estresse e com o tempo, né, esse estresse vai se acumulando, a pessoa muitas vezes ela depende daquele serviço ali para poder manter as contas em dia, né, mas ao mesmo tempo ela fica acumulando estresse, às vezes acumulando tarefas, e isso realmente pode com o tempo levar a um quadro de ansiedade, depressão. A pessoa pode estar ganhando peso e desenvolvendo, né, alguns problemas de saúde, né, como doenças ocupacionais, transtornos de humor, né, que é algo cada vez mais comum, principalmente aí o transtorno bipolar, né, em determinados serviços, né. Eu até estava conversando agora há pouco com o amigo aqui, o Jair Gomes, sobre essa questão de doenças ocupacionais e que realmente afeta muitas pessoas. E isso realmente acaba levando a transtornos psiquiátricos que culminam com a depressão, tá? Então é fato que o estresse excessivo no ambiente de trabalho pode levar a um quadro de depressão, certo? E aí, no caso das doenças, a pessoa muitas vezes se alimenta mal, a pessoa não faz nenhuma atividade física. Então, só o fato da pessoa não se preocupar com a sua alimentação, isso já é meio caminho andado para, com o tempo, ela desenvolver transtornos do humor que podem culminar com a depressão, né? Então, hoje, a dieta das pessoas, aí, de muitas pessoas, de modo geral, de muitas pessoas, né? Falo muitas pessoas, de modo geral, e a base aí de carboidratos refinados, pães, né, massas, né, açúcares, e então isso acaba muitas vezes levando a um quadro de transtornos do humor, porque, por exemplo, o açúcar ele dá uma sensação imediata de prazer, mas depois ele provoca uma espécie de rebote no sistema nervoso, ou seja, né, logo após o estágio de prazer inicial, você está consumindo esses alimentos açucarados, você muitas vezes experimenta uma queda no seu humor, né? E então é muito comum as pessoas muitas vezes comer um lanche ali qualquer e tal, tá feliz, tá se deliciando ali com, sei lá, com um sorvete, e daqui a pouco a pessoa, ela não sabe porquê, mas ela começa a ficar ali, né, um pouco mal-humorada. Então isso muitas vezes tem a ver com o excesso de consumo de carboidratos, né, particularmente os carboidratos de alto índice glicêmico, os carboidratos refinados. E então isso realmente acaba, com o tempo, a pessoa muitas vezes não percebe, mas ela acaba ficando assim, desenvolvendo indisposição, né, para determinadas tarefas, né? E isso eu não falo só dessa questão de indisposição para fazer atividade física, né, mas para realmente desempenhar as suas funções no ambiente de trabalho. Então é fato, né, que excesso de açúcar na dieta vai de alguma forma afetar o humor da pessoa, mais cedo ou mais tarde. Para além dessa questão, né, alguns tipos de alimentos, por exemplo, massas, né, elas provocam
elas se acumulam ali muitas vezes no intestino e geram ressecamento intestinal, né? Geram alguns problemas ali como retenção de líquidos, ok? E esses problemas a nível intestinal também, por exemplo, a questão da alteração da microbiota intestinal, isso é muito importante também, tá? Esses alimentos açucarados, ricos em farinha de trigo em particular, eles causam desbiose intestinal, então isso acaba afetando muitas vezes a questão da produção da serotonina, né, que grande parte da serotonina, né, ela é produzida primariamente no intestino, ok? Então isso, né, digamos, pode fazer literalmente a pessoa ficar enfesada, digamos assim, né? Então, pessoa ali consumindo massas, frituras, embutidos, né? Tudo que gera inflamação a nível intestinal, então isso aí realmente, de alguma forma, vai afetar o humor dela, tá certo? E às vezes só para alimentação convencional, muitas vezes é difícil você desintoxicar o intestino, ok? E consequentemente, né, a pessoa realmente vai ficar ali, né, vai se sentir muitas vezes ansiosa, né? Ela vai estar ali o seu sistema emocional realmente vai oscilar muito, né? O seu humor vai oscilar muito, melhor dizendo, ok? E isso realmente não é bom, né? Porque a pessoa que não tem um equilíbrio no humor, ela muitas vezes toma atitudes precipitadas diversas, né? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entende? Que realmente vão causar problemas para elas e para os outros, né? Então, não é bom você fazer nada de cabeça ali, você estando emocionalmente instável, tá certo? E a alimentação realmente tem um papel chave para regular a questão do humor, ok? Então, a gente sabe que muitas doenças, a alimentação, esses maus hábitos alimentares levam a diversas doenças, e algumas dessas doenças acabam não apenas afetando o aspecto físico, né? Atingindo o físico da pessoa, né? Será um câncer, né? Um diabetes, são as doenças mais comuns, né? Pressão alta, problemas cardíacos, né? De modo geral, aterosclerose. Mas, em alguns casos, essas doenças crônicas, elas também acabam afetando o humor da pessoa. E às vezes realmente a pessoa não tem forças, de onde tirar forças para poder tratar daquele problema, né? Muitas vezes a pessoa vai no médico, né, que vai lá receitar um medicamento, né? Em alguns casos vai poder fazer cirurgia. E mesmo nessas questões envolvendo medicação, cirurgias, para poder tratar ou minimizar desses problemas, às vezes isso não é o suficiente para a pessoa ficar bem emocionalmente, né? Por quê? Porque ela, digamos, ela está muito inflamada por dentro, ela não trabalhou a questão da sua alimentação para poder tratar esses problemas na raiz, né? E é fato, quando a pessoa realmente está doente, ela não tem disposição muitas vezes para poder fazer nada, ela não tem ânimo para nada, né? E aí a tendência natural é a pessoa se resignar e acabar descambando para a depressão. Então, como é que se trata deste problema, né? A gente falando a nível de alimentação, a gente sabe que os alimentos, né, uma coisa que é muito importante falar aqui também é a questão que os maus hábitos mexem não apenas com essa parte do humor, né, que provoca realmente doenças, mas também elas
bagunçam muito o sistema hormonal, ok? A gente vai falar um pouco disso também aqui, a questão da importância de determinados alimentos para poder equilibrar alguns tipos de hormônios que estão relacionados aí, direto ou indiretamente, com a depressão. Por exemplo, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? A gente vai ver mais ou menos como que se baixa, né, por meio da alimentação, os níveis de cortisol. Tá? Então, o que acontece? Realmente são múltiplas causas da depressão e não é fácil realmente encontrar um tratamento definitivo. Mas quando a depressão ela está associada a maus hábitos alimentares ou a carências nutricionais, é possível sim resolver ou minimizar o quadro desse tipo de depressão. Tá? Então, como que a gente resolve, né, tentando fazer uma abordagem bem resumida aqui, ok? Como que a gente vai resolver o problema da depressão causada por maus hábitos alimentares ou carências nutricionais? A gente tem que trabalhar com alguns nutrientes-chave, ok? Algumas prioridades na questão dos nutrientes para poder realmente tratar do problema da depressão, tá? Então, os primeiros nutrientes que a gente vai estar abordando aqui são a questão dos minerais, tá? O nosso foco inicial, primário, para tratar a depressão é reforçar o consumo de minerais na dieta, tá? Então, os minerais, de modo geral, têm uma importância significativa na questão da imunidade, na questão do bem-estar, né? E isso, obviamente, está ligado realmente ao humor, tá? Então, é fato que as pessoas que reforçam o consumo de minerais na dieta, elas tendem a ter menos problemas relacionados com a depressão, tá? Então, tanto o cálcio, né, dos minerais todos aí, os principais são cálcio, né, magnésio, fósforo, ok? Zinco, tá certo? O cobre, o lítio. Então, os minerais de modo geral realmente eles têm um papel-chave na questão do tratamento da depressão, tá? E aí nós temos alguns alimentos que são ricos nesses minerais todos, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo cálcio, né? A gente pegou uma lista aqui rapidinho com alimentos ricos em cálcio, tá? Então vou passar para vocês aqui, vocês vão anotando aí. Então, alguns alimentos ricos em cálcio, tá? São canela, gergelim, semente de chia, queijo, leite, principalmente leite em pó, ok? O cobre, a gente vai reforçar o consumo de cobre aí. Semente de gergelim, castanha do Pará, semente de chia, amendoim, amêndoas, linhaça e lentilhas. Cromo. Nós temos alguns alimentos ricos em cromo, que é mais aí voltado para a questão da melhorar a eficiência da ação da insulina, né, para quem é diabético aí. Então, levedura de cerveja, alho, né, açaí são alguns alimentos ricos em cromo. Ferro, nós temos aí, né, fontes vegetais e fontes animais, né? As fontes vegetais principais são semente de abóbora, semente de chia e lentilhas, tá? E animais, bife de fígado e frango, particularmente coração de frango, tá? Alimentos ricos em fósforo, boas fontes de fósforo são semente de abóbora, chia, germe de trigo, castanha do Pará. Magnésio, né? Também realmente é muito importante reforçar o consumo de magnésio para a depressão, tá? Semente de abóbora, cebola, castanha do Pará, linhaça, chia. Manganês, germe de trigo, palmito, aveia, nabo, até macadâmia encontrei aqui. Selênio, né, que é mais voltado aí para tratamento de disfunções tireoidianas. Castanha do Pará, semente de chia, né, e alguns peixes como atum e sardinha. E zinco, germe de trigo, semente de chia, linhaça, castanha do Pará, semente de abóbora,
tá? Então, todos esses nutrientes, eles realmente são muito importantes aí, têm a sua importância para poder equilibrar, né, ou melhor, a estabilizar a frequência das células, tá? Se a gente falar um pouco dessa parte a nível celular, né, nutrição a nível celular, a gente vai ver que os minerais, eles têm um papel primordial na estabilização da frequência das células, né? Todas as células operam uma determinada frequência, ok? E essa frequência, ela é alterada tanto por meio interno quanto pelo meio externo. E o meio externo, no caso, são principalmente relacionados aos maus hábitos alimentares, tá certo? E então, quando ocorre, né, um desequilíbrio, né, da frequência das células, então, naturalmente, vai ocorrer ali alguns tipos de transtornos, né, que vão afetar tanto a saúde física do indivíduo quanto, na medida do possível, a parte psicológica, ok? Então é muito importante a gente trabalhar com essa questão de magnetismo, digamos assim, né, rearranjo magnético para poder melhorar a função celular. Então os minerais, realmente, eles têm um papel muito importante aí nessa questão de melhorar o aspecto da energia, da disposição, ok? De melhorar na questão, a parte do humor, ok? Então, enfim, né, os minerais, a gente tem que começar a tratar da depressão por meio do reforço do consumo de minerais da dieta, tá certo? Então, esses alimentos, né, que eu citei realmente são ricos em cada um desses nutrientes aí, tá? Outros nutrientes importantes para o combate da depressão são as vitaminas, em particular as vitaminas do complexo B, ok? Então, tanto a vitamina B1, vitamina B2, a vitamina B3, né, a vitamina B6, a colina, né, o ácido fólico, a vitamina B12. Então, essas vitaminas, de modo geral, têm alguma importância, têm alguma relevância na questão de regular, em particular, o sistema serotoninérgico, né? E aqui, né, vou passar realmente alguns alimentos ricos em vitaminas do complexo B, tá? Então, por exemplo, a vitamina B1, né? O germe de trigo, a linhaça, a macadâmia, semente de gergelim, lentilhas, aveia e avelã, tá? São alimentos ricos em vitamina B1. Vitamina B2, né? Amêndoas, germe de trigo, carne vermelha. Vitamina B3, amendoim, semente de chia, peito de frango. Vitamina B6, germe de trigo, alho, gergelim. Biotina, vitamina B7, amendoim e avelã são realmente boas fontes de biotina. A biotina está muito ligada a aspectos estéticos, né? Mas também ajuda nessa questão, pode ajudar nessa questão do humor aí. Colina, gema de ovo, bife de fígado, levedura de cerveja, cogumelos, ácido fólico, lentilhas, germe de trigo, amendoim, grão de bico, vitamina B12, são mais alimentos aí de origem animal, no caso, sardinha, bife de fígado, né, e filé de peixe, alguns tipos de peixe, tá, como a merluza, ok, e queijo, tá. Então, percebam que a maioria desses alimentos são realmente de origem vegetal, ok? E muitos desses alimentos que são ricos em um nutriente também são ricos em outro desses nutrientes, né? Tanto de minerais quanto de vitaminas do complexo B, né? Então, por exemplo, as leguminosas, a gente viu aí que as lentilhas e o amendoim, né, são ricos em muitos desses nutrientes. As oleaginosas, né,
a avelã, né? A gente viu aqui amêndoas também, ok? Que são ricos tanto em minerais quanto em vitaminas do complexo B. Alguns tipos de cereais também, né? Como o germe de trigo em particular, né? É rico em muitos desses nutrientes. E algumas sementes também, por exemplo, semente de abóbora, semente de chia, são ricos em vários desses nutrientes. Então, a gente pode trabalhar melhor, reforçar o consumo desses alimentos, porque justamente eles têm vários desses nutrientes, né? Então, em vez de você em cada alimento buscar para cada nutriente um alimento diferente que é rico naquela substância, a gente aí, né, tem a oportunidade de consumir alguns alimentos que são ricos em vários desses nutrientes, dessas substâncias, que podem realmente ajudar ali a tratar a depressão, tá certo? Então fica aí realmente uma dica muito interessante para estar consumindo esses alimentos todos aí, tá? E também é muito importante falar do ômega 3, tá? Alguns alimentos ricos em ômega 3 são peixe de água fria, né? Salmão, né? A sardinha. Nós temos aí as sementes também, por exemplo, a semente de chia, né? As oleaginosas de modo geral, né? A castanha do Pará, né? Amêndoas, avelãs são realmente boas fontes aí de ômega 3, ok? Então o ômega 3 realmente é muito importante também para poder ajudar a tratar da depressão, tá? E aí, no caso, ele ajuda mais na questão da estabilização do sistema dopaminérgico, tá? A dopamina aí, digamos, é um neurotransmissor relacionado a parte de concentração, de foco, né? De raciocínio, entende? E é fato, digamos, que muitas das pessoas que têm desequilíbrio na questão da serotonina, né? Também tem, né? Déficit, né? De dopamina. Então, o ômega 3 realmente ele vai ajudar muito, na medida do possível, a equilibrar, a restaurar os níveis de dopamina, que muitas vezes ela cai, né, em decorrência do estresse, também do consumo ali de alimentos ricos em açúcares, em frituras, ok? A falta de atividade física também muitas vezes leva a um déficit de dopamina, ok? Claro, muito ligado aí também aos maus hábitos alimentares, tá? Alguns tipos de vício, né? Por exemplo, o uso de entorpecentes, de abuso de álcool, né? De alguns medicamentos podem realmente alterar a questão da dopamina e levar a pessoa também a um quadro de depressão, tá certo? Então é muito importante você ver, analisar, né, se você tem algum tipo de vício, né, que possa de alguma forma estar afetando ali o seu sistema dopaminérgico, tá? Isso aí realmente mexe muito, né, particularmente o uso de drogas. O que mais que é importante falar aqui? Então, acredito que tratando realmente desses problemas, a questão do medicamento, né? Alguns medicamentos realmente podem levar ao quadro de depressão, porque trata de um problema daqui, mas os efeitos colaterais, né, deles podem, com o tempo, levar também à depressão. Então é muito importante, na medida do possível, ver essa questão de dependência de medicamentos, tá? Porque é um fato, né, que essa dependência que os remédios causam, né, pode comprometer, né, a sua saúde, né? Por exemplo, alguns medicamentos afetam negativamente a tireoide, né?
Então a pessoa muitas vezes pode desenvolver hipotireoidismo, né, e outras doenças ali, e com isso, né, e com o tempo também ter problemas, transtornos de humor. Então é muito importante a pessoa buscar, na medida do possível, fazer desmame de determinados medicamentos, porque realmente eles podem estar afetando aí o seu sistema límbico, né? Afetar as suas emoções. É muito importante também falar da questão do aspecto hormonal, porque o estresse, a má alimentação afetam muito a parte hormonal do indivíduo, né? Desequilibra ali os níveis de cortisol, né? Que é considerado aí o hormônio do estresse, ok? Ao mesmo tempo que promove queda de hormônios gonadotróficos, né? Hormônios sexuais como a testosterona e os estrogênios. Então, muitas vezes a depressão pode estar relacionada a esse desequilíbrio hormonal também. E é importante trabalhar alguns alimentos que possam minimizar, né, digamos, o cortisol e, na medida do possível, restaurar os níveis de hormônios sexuais, tá? Então, começando aí pelo cortisol, né? Os carboidratos têm uma importância muito grande para ajudar a minimizar, a equilibrar os níveis de cortisol, tá? E dentre eles, né, tem um aí que eu particularmente eu gosto muito, né? Sempre que tem oportunidade eu consumo aí, e quando eu estou, sei lá, um pouquinho nervoso, né? Que é o mel, né? Então o mel aí até na tabela de composição de alimentos ele é o alimento aí mais rico, os mais ricos em carboidratos, tá? Então o mel ele é muito importante aí para ajudar a minimizar a questão do cortisol, ok? Agora em relação a essa parte de testosterona, né, de estrogênios, né, os alimentos aí ricos em fitoquímicos, né, em polifenóis, eles podem realmente ter um papel ali coadjuvante, né, na melhora desses hormônios aí, tá? Então, por exemplo, as especiarias como o gengibre, né, a pimenta, a mostarda, ok? São alguns alimentos aí que podem, na medida do possível, ajudar a equilibrar melhor esses hormônios aí, tá certo? O ômega 3 também é um nutriente-chave nesse processo. Não é que vai aumentar muito, ok? Mas, na medida do possível, ajudar a equilibrar um pouco os níveis desses hormônios aí, tá? E é claro, né, na verdade a gente tem que se preocupar mais em como não desequilibrar os níveis desses hormônios. E aí realmente é fugir de alimentos que promovem inflamação de modo geral, né? Carboidratos refinados, né? Pães, né? Hambúrguer, pizza, linguiça, churrasco de modo geral, entende? Frituras aí, diversos salgadinhos, né? Frito, bolos, né? Principalmente bolo confeitado, entendeu? Esquecer realmente esses alimentos aí, porque realmente eles vão afetar negativamente aí o balanço hormonal de testosterona, né? De estrogênios. E então, para quem realmente quer fugir da depressão, é muito importante, na medida do possível, manter esses hormônios equilibrados. E é claro, se possível, fazer atividade física. A atividade física ajuda muito a elevar os níveis aí de testosterona, ok, em particular, e ajuda também na questão ali da parte emocional. Eu lembro que quando um tempo atrás, quando fui fazer CrossFit, antes de fazer CrossFit, eu tinha, digamos, uma leve propensão
a ficar, digamos, de mau humor, né? E então, lembro que depois que eu comecei a fazer a atividade de maneira regular, digamos, eu não tive mais essas oscilações, essas pequenas oscilações de humor. Então, a atividade física realmente ela ajuda muito a equilibrar os níveis de dopamina, de serotonina, ok? Então, isso é muito importante para também ajudar aí a tratar da depressão, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado com esse vídeo, ok? Com essas dicas aí da alimentação, da importância de buscar fazer atividade física também. Também é muito importante buscar ajuda de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, psicólogos, ok? Às vezes, em muitos casos, a pessoa não consegue tratar do problema ali sozinho, então peça ajuda, seja humilde para poder reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda, tá certo? E que isso realmente só vai te fazer bem, tá bom? Então é isso aí, espero ter te ajudado, né? E vamos aí, na medida do possível, lutar contra essa terrível doença, tá? Espero ter feito a minha parte, te ajudando, né? Curta, comente e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, particularmente aqueles que você sabe que sofrem de depressão, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.